Capítulo 3. O problema do destino. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como orientar nossa vida no plano geral do universo, conhecendo o funcionamento da lei. No capítulo anterior, tocamos rapidamente no assunto de uma ciência da vida como método para ser menos infeliz e alcançar êxito através da aprendizagem da arte de viver sabiamente em harmonia com a lei de Deus, seguindo com obediência à sua vontade. Vamos agora explicar melhor estes conceitos. É difícil a arte de saber viver. A vida é um vaso que podemos encher com o que quisermos. Mas a verdade é que temos desejado enchê-lo de erros. O que podemos receber então, senão sofrimentos? Quando era moço, li alguns livros sobre a arte de alcançar sucesso na vida. E hoje ainda se encontram livros sobre este assunto. Mas trata-se de uma ciência de superfície que se baseia na sugestão, na arte exterior de se apresentar, de falar e de convencer o próximo. Ora, isso só pode levar a um êxito parcial, momentâneo, superficial. O verdadeiro êxito na vida consiste no problema da construção de um destino, um problema complexo e de longo alcance, que só pode ser resolvido conhecendo-se não só o funcionamento das leis profundas que regem a vida, mas também a posição de cada um dentro dessas leis, enxergando assim o plano de uma vida enquadrada no plano geral do universo, em função de Deus. Mas o homem não conhece nenhum nem outro desses dois planos. Como se pode chegar a uma orientação completa do caso particular quando não se conhece a lei geral? A maioria não é dona dos acontecimentos da sua vida, mas sim serva, sendo dirigida por eles. A vida deveria ser um trabalho orgânico, consciente, executado em profundidade, dirigido logicamente para finalidades certas que a valorizem, dando-lhe um sentido construtivo. A vida é um jogo vasto e complexo. Podemos deixá-la decorrer levianamente, mas neste caso, ou perdemos o nosso tempo, ou semeamos sofrimentos, cometendo erros. E depois, as consequências terão de ser suportadas inevitavelmente por nós. Fala-se de destino e da sua fatalidade. Mas nós mesmos somos os construtores desse destino, e depois ficamos sujeitos à sua fatalidade. A nossa vida atual apresenta-se como um fenômeno sem causas e sem efeitos, se considerada isoladamente. Para ser compreendida, é preciso concebê-la em função das vidas precedentes que a preparam e das vidas futuras que a completam. O presente não pode ser explicado senão como fruto do passado, das ações livremente desencadeadas, cujas consequências são agora o que chamamos o nosso destino. Da mesma forma que o passado representa a semeadura do presente, o presente representa a semeadura do futuro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Verifica-se assim este jogo complexo de semeadura e colheita entrelaçadas em cada momento da nossa vida. Esta é a lei de Deus e ninguém pode modificá-la. Mas dentro desta lei, somos livres para nos movimentar à vontade. Assim, somos ao mesmo tempo livres e dependentes. Temos, de acordo com nossa vontade, o poder de nos arruinar ou de nos salvar, mas não podemos alterar a lei, ficando a nossa ruína ou salvação fatalmente sujeitas às suas normas. A lei de Deus regula os movimentos de tudo o que existe e, portanto, do homem também. Conhecê-la quer dizer conhecer as regras do jogo da vida, isto é, a ciência da própria conduta, a arte de evitar os movimentos errados e fazer os certos, para fugir do dano próprio
e atingir o máximo bem-estar possível. É indiscutível a superioridade do homem que possui este conhecimento em comparação com quem, na luta pela vida, não o possui. O primeiro tem muito mais probabilidades de alcançar sucesso do que o segundo. Para quem conhece a lei geral, é possível colocar-se dentro dela na devida posição, evitando as dolorosas consequências de uma posição errada. O homem comum acredita viver no caos, onde procura impor a própria vontade a tudo e a todos. Mas, de fato, não é assim. Esta suposição é fruto da sua ignorância. Não há vontade humana que possa dominar o poder da lei. Ela é constituída não só como norma pela inteligência de Deus, mas também como poder pela vontade dele. Isto quer dizer que as normas são ao mesmo tempo uma força que quer a realização delas, uma força irresistível, viva e ativa, sempre presente em todos os tempos e lugares, da qual não é possível fugir. A lei é boa, sábia, paciente e misericordiosa, mas é também justa, de uma justiça inflexível, de modo que quando a criatura abusa, ela desencadeia-se como furacão e derruba tudo, coibindo o abuso. A coisa mais importante na vida, a base de tudo, é a orientação. E a maioria vive correndo atrás das ilusões do momento, desorientada e descontrolada. Só quem conhece tudo isto pode orientar-se, inclusive a respeito do seu destino e das finalidades particulares que lhe cabe atingir na vida atual. Pode assim evitar os atritos dolorosos contra a lei, que atormentam os rebeldes, e subir mais facilmente, levado pela corrente da lei. Então, uma vez que ele quis se colocar em obediência à lei, ela o ajuda. Quem compreendeu, sabe obedecer com inteligência e conhece o caminho mais rápido e menos doloroso para a salvação. Seguir a lei quer dizer seguir a vontade de Deus. Esta é uma posição bem estranha para o mundo, que ainda obedece à lei animal do mais forte. Seguir a vontade de Deus não quer dizer perder a própria vontade e tornar-se autômato. Essa obediência é um estado de abandono em Deus, em absoluta confiança, como o filho nos braços da mãe. Mas esse abandono é ativo e dinâmico, como o de quem vai atrás de um guia sábio e bom que o defende e lhe garante o êxito, desde que o seguidor queira obedecer com boa vontade, sinceridade e fidelidade. É o abandono do operário consciente da sabedoria do patrão, que é quem manda e a quem, para sua própria vantagem, convém o operário obedecer, acompanhando e colaborando. Ninguém pode negar as vantagens de trabalhar juntamente com Deus, apegado ao Todo-Poderoso. Esta é uma posição de vantagem, pois fornece à criatura poderes que não são alcançáveis por quem caminha sozinho, dirigido apenas pela sua própria vontade e inteligência. Se soubermos aprender esta arte de viver em harmonia com Deus, a nossa existência se deslocará do plano da injustiça e da força, no qual vive o homem, ao plano da justiça e da bondade, onde tudo funciona com princípios diferentes. Trata-se de substituir o instinto de domínio do nosso eu individual, que vai até a revolta contra Deus, pelo desejo de concordar com a sua vontade, num estado que, em vez de ser de separação, representada pela nossa debilidade, será, ao contrário, de união, que constitui a nossa fortaleza. Então a vida se tornará outra coisa para nós. Ela será dirigida, então, não mais pelo princípio da força e do engano, que levam ao esmagamento e à desilusão, mas sim pelo princípio da justiça e da sinceridade,
que reconhecem o nosso direito a tudo de que necessitamos para viver, de acordo com nossos merecimentos. São dois princípios absolutamente diferentes. Cabe a nós, conforme os nossos pensamentos e conduta, pertencer a um ou outro desses dois planos e, por conseguinte, sermos regidos por princípios bem diferentes, muito menos duros e dolorosos no segundo caso. Este é um problema absolutamente individual, de escolha e resultados individuais, independente da maneira boa ou má como os outros queiram resolvê-los. Não importa se o mundo não quer se transformar, preferindo o contrário. Cada um pode se transformar e se salvar por sua conta. Cada um constrói o seu próprio destino. É lógico que Deus seja justo, e é justo que as consequências advindas do nosso comportamento sejam o efeito de causas engendradas por nós mesmos. De acordo com o mundo atual, as qualidades mais úteis para vencer são a força e a astúcia. Isso cria um estado de luta de todos contra todos, sem repouso. Esse contínuo estado de guerra é uma dura, mas merecida condenação, devido à psicologia de revolta que domina na Terra. Pelo contrário, naquele mais alto nível de vida, a qualidade mais útil é a boa vontade de obedecer a Deus e à sua lei, merecendo assim, conforme a justiça, a sua ajuda. Acontece desse modo um fato incompreensível para a mentalidade do mundo, pois quando merecemos tal ajuda, ela chega por si mesma, não nos pedindo coisa alguma sequer em troca. O resultado é maravilhoso e inacreditável para o nosso mundo. A nossa vida passa a ser garantida e tudo é providenciado de maneira a não nos faltar nada. Mas isso somente pode se verificar quando o tivermos merecido por cumprir o nosso dever perante a lei, vivendo conforme a vontade de Deus. Surge então uma coisa que o mundo não acredita ser possível. Para chegar a possuir aquilo que precisamos e para alcançar sucesso, não é necessário força ou astúcia. Basta tê-lo merecido como a justiça o exige. Aqui não é o prepotente ou o astuto quem vence, mas sim o justo, que cumpre o seu dever. Em um nível de vida mais evoluído, somos regidos por um princípio mais alto. Trata-se do nível a que pertencem os indivíduos mais amadurecidos. O incrível é que neste novo mundo vemos funcionar a divina providência. Ela funciona de verdade, mas logicamente só para quem merece. É lógico que ela não funcione para quem não merece. Quando tivermos merecido, podemos ter a certeza de que se verificará para nós esse milagre da divina providência, que nada nos deixará faltar do que precisarmos, seja para a alma, seja para o corpo. Em geral, não se acredita que isto possa acontecer de verdade, porque é de fato muito raro tal acontecimento, porquanto também é raro haver merecimento. O mundo está cheio de necessidades porque está cheio de cobiça. A causa da necessidade é a cobiça. Quem semeia insaciabilidade tem de colher fome. Quem furta, tirando dos outros o que não ganhou honestamente com o seu trabalho, terá de viver na miséria até que aprenda, à sua custa, a lição da honestidade. Para reconstituir o equilíbrio da lei, surge a privação correspondente ao nosso abuso. Paga-se caro esse abuso, mas o mundo parece ignorar uma lei tão simples. Somos livres, mas responsáveis. E seremos tanto mais responsáveis quanto mais possuirmos em riqueza e poderes pelo bom ou mau uso que deles fizermos. Teremos sempre de prestar contas à lei, que poderá nos tirar tudo, deixando-nos na penúria, se pelo mau uso do poder ou da fortuna
tivermos merecido. O próprio Sermão da Montanha de Cristo baseia-se nesse princípio. Mas quem o toma a sério? É por isso que vemos tanta pobreza no mundo. Quem criou a pobreza não foi Deus, mas sim o homem com a sua desobediência à lei. Deus não ficou esperando até agora para que o socialismo descobrisse o problema da justiça social. A justiça da lei, completa e perfeita, sempre funcionou. Quem tem olhos para ver, fica horrorizado ao considerar a leviandade do mundo que está brincando com forças terríveis, condenando-se a sofrer as consequências. É assim que vemos tantas humilhações para os que foram orgulhosos, tanta necessidade onde houve desperdício no supérfluo, tanto constrangimento à obediência onde houve poder demais e mau uso das posições de domínio. O mundo é ainda tão ingênuo que acredita ser suficiente apossar-se de uma coisa de qualquer maneira para que se tenha o direito de possuí-la. Não sabe que tudo quanto possuirmos sem justiça, por não havê-lo ganhado com merecimento e por não ter querido fazer dele bom uso, será gasto, consumido e corroído interiormente por esta falta de justiça, que mais cedo ou mais tarde não pode deixar de conduzir ao fracasso. A riqueza mal construída é coisa podre e envenenada, que não pode dar senão frutos da mesma natureza para quem a possui. Só pode acabar assim em uma traição, como é justo que aconteça. No fundo das coisas, não existe o que aparece na sua superfície. Ali reina de fato a justiça de Deus, e não importa que o homem não queira tomar conhecimento dela, pois ela continua funcionando da mesma forma. Possuir o mundo inteiro, quando esta posse estiver fora da justiça, não oferece segurança alguma. Acima de todos os poderes humanos, existe esse poder maior, que é a justiça da lei. Lembremo-nos de que a vida é uma força inteligente e só defende os que são úteis à conservação e ao desenvolvimento dela. A conclusão desta palestra é que a divina providência existe de verdade e funciona. Mas para isso é necessário saber fazê-la funcionar, movimentando-a através do acionamento das alavancas às quais ela obedece. Veremos depois quais são estas alavancas. O fato é que ela funcionará a nosso favor se merecermos. Observei isso controlando e experimentando durante toda a minha vida, e sei que é verdade. O que tivermos merecido com as nossas obras não são os bens que ficam espalhados pela rua, aonde podem chegar os ladrões, mas sim o que fica regular e ordenadamente guardado no banco do céu, de onde nada se pode furtar. Este é o único emprego verdadeiramente seguro dos nossos capitais. Esta é a maneira verdadeiramente inteligente de fazer negócios. A divina providência não é um milagre, mas sim a lei natural de um plano de vida mais alto, onde vigora uma justiça que não atraiçoa. Ali não existe engano e não se pode enganar. Esta previdência é um princípio que pode funcionar para todos aqueles que se encontram na posição devida, de maneira a serem por ela alcançados. Deus está presente para proteger a todos, mas é natural e justo que só receba o benefício dessa proteção quem compreendeu a necessidade de obedecer à sua lei. Final do capítulo 3.